Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Como eu tinha, deixa eu compartilhar um pouco com algumas pessoas aqui. A nossa conversa. Tudo bem? E aí, Cassiano, como é que tá? Como é que tá esse domingão ensolarado depois de um sábado chuvoso? Tranquilo? Bom, eu tinha falado mais cedo nos meus stories que eu ia falar um pouquinho desses dois livros aqui que eu tinha comprado. Acolhendo a sua criança interior. E também Tudo Começa em Você. Então eu dei uma renovada, uma incrementada na minha biblioteca e vim compartilhar com vocês aqui uma situação que é bem interessante. O porquê que eu tô buscando este tipo de leitura? Por que eu estou buscando esta leitura? Bom, então quem acompanha o meu Instagram, quem acompanha o nosso trabalho, sabe que já falei várias vezes que todos nós hoje na fase adulta somos um subproduto do meio aonde nós vivemos por mais tempo, onde nós nascemos. Então nós somos programados. Assim como a gente compra um computador novo, bom dia, Bruno. Assim como a gente compra um computador novo, que precisa baixar um programa lá para ele funcionar, nós, ao nascermos, fomos a cada dia da nossa vida sendo programados, ou seja, nossos pais biológicos ou adotivos, avós, tios, tias, irmãos, o meio aonde a gente foi forjado foi, de acordo com o passar do tempo, instalando programas. E nós vivemos a nossa vida hoje através destes programas. Então eu tenho dito sempre que nós somos um subproduto do meio da onde viemos, né? Nós somos programados. E essas programações se tornaram em comportamentos, em um conjunto de hábitos que nós chamamos de paradigmas. Então, nossa vida hoje é baseada em nossos paradigmas. Todas as nossas limitações, todos os nossos impedimentos, todas as questões que não nos permitem avançar estão diretamente ligadas a esta programação, a este modelo mental, a este programa comportamental. Desde que nascemos. A ciência já nos diz hoje que nós podemos trazer para nessa realidade, para essa vida, sentimentos, sensações e emoções de até 5 gerações passadas. Então vejam só, hoje, na fase adulta, todo tipo de impedimento, limitação que tu encontra na tua vida, ela está aí alicerçada, enraizada a nível subconsciente. E como que ela foi parar aí? Por todas as experiências, por tudo que tu viu, ouviu e sentiu desde o teu nascimento. Do 0 até os 7 anos de idade, a mente humana não tem um filtro, não tem uma consciência cognitiva. Então tudo que ela sente, ouve, presencia, tudo que ela vê, entra como uma sementinha no solo fértil da mente subconsciente. E depois, quanto mais vezes nós escutamos algo, nós presenciamos algo, ou nós sentimos alguma coisa, mais forte esta questão vai ficar enraizada no nosso subconsciente. E depois, na fase adulta, essas questões vão moldando o nosso comportamento, vão moldando o nosso dia a dia. Então, o que eu trabalho, por exemplo, nas mentorias e nos processos de coaching? O que eu trabalho em mim? Reprogramação mental. Para nós avançarmos, para nós mudarmos esse conjunto de hábitos, para nós mudarmos esses paradigmas, nós precisamos ter pequenas, mas consistentes
mudanças de hábitos. Então, para nós avançarmos e evoluirmos enquanto pessoas, nós precisamos desprogramar e programar novamente. E eu venho, nos últimos anos, trabalhando sobre isso. Uma desprogramação mental e uma reprogramação mental. Minha, aonde me aperto os calos, aonde estão as minhas dores. E vou passando isso nas minhas mentorias, nos meus processos, palestras, enfim. Mas, como eu falo lá no meu livro, que em seguidinha já está disponível. Bom dia, Letícia, tudo bem? Mitch, tudo bem? Em alguns momentos, eu me deparava, e me deparo até ainda pouco, com situações que somatizam no meu corpo. Com algumas questões que não me permitem avançar ou avançar no tempo que eu desejo. E como eu também estou sempre buscando uma melhoria no meu dia a dia, na minha vida, eu também procuro mentores, procuro terapeutas e vou procurar sempre uma contribuição externa para somar com o conhecimento que eu tenho, para poder abrir as chaves que eu preciso abrir na minha jornada. E eu fiz um atendimento agora há pouco com uma terapeuta que faz constelação familiar. E eu fui constelar uma situação. Por exemplo, eu tenho cuidado muito do pilar da minha saúde. Então, eu trabalho com uma visão sistêmica. Então, o indivíduo, para ele prosperar verdadeiramente na vida, ele precisa cuidar de várias áreas da sua vida. A gente tem uma questão muito forte, alicerçada, né? Que para ter sucesso na vida precisa ter a parte financeira e a profissional próspera, abundante. E às vezes as pessoas acabam conseguindo muito dinheiro, mas perderam família, saúde, parentes, perderam os bons momentos da vida porque a preocupação era acumular dinheiro. E com certeza isso vem de uma crença desde a infância. E quando eu fiz essa constelação, quando eu fiz esse atendimento, eu fui constelar uma situação que estava me incomodando, que é uma sinusite. Eu tenho há muito tempo uma sinusite. Desde que eu lembro desde que eu me dou conta que sou uma pessoa, eu tenho uma sinusite. E já fiz todos os tratamentos disponíveis nesta realidade. E, de quando em quando, eu inicio um processo de rinite e sinusite. Fui fazer esses exames médicos, né? E a minha imunidade excelente, minha vitamina D 80, tudo certinho. E por que eu estava ainda desenvolvendo esses processos de sinusite? Vejam só. Nessa constelação, que é bem legal, quem não conhece ainda eu recomendo, ela trouxe uma consciência para mim. Que essa sinusite que eu desenvolvi ainda hoje, mesmo estando com a minha imunidade 100%, a minha vitamina D ótima, mesmo estando bem fisicamente, emocionalmente, eu desenvolvi esse processo no corpo físico e que ele estava baseado em algum momento da minha infância. E eu comecei a puxar na memória e resgatar um pouco da minha história da infância e comecei a lembrar dos momentos que eu desenvolvi um processo de sinusite. Olha só. Então eu estava hoje na fase adulta, com a minha imunidade ok, com a minha parte da saúde muito bem cuidada e ainda assim desenvolvendo um processo de sinusite. E esse processo de sinusite está ligado às questões que ocorreram na minha infância. Então vejam bem, vejam esse peso que esse fator familiar, que esse fator de sistema e ecossistema, nos trazem ainda hoje, nos impedindo de prosperar em alguma área da nossa vida. E quem sabe em todas as áreas da nossa vida. E aí eu fiz algumas relações, tá? Que quando eu começava a me preparar para uma turma nova de mentoria, para um lançamento de um produto meu na internet, que eu estava me preparando para uma palestra, para um workshop, para algumas situações que eu tivesse que expor
a minha fala, né, que eu tivesse que aparecer, mostrar o meu rosto, botar minha cara pro tapa, inconscientemente o meu corpo desenvolvia um processo de sinusite. Olha só. Então, muitas vezes eu fui com sinusite mesmo, fazer uma live, fazer um treinamento, fazer uma palestra, iniciar um projeto novo, tá? Mesmo com uma sinusite, com congestionado, com o olho, sabe, cheio d'água, parecendo que estava cheio d'água, que era tudo baseado no processo de sinusite. Mesmo assim, eu ia resistindo a tudo isso, mas eu ia, mas não entendia o porquê. Embora eu entendesse que grande parte do meu comportamento pessoal, grande parte, né, das minhas questões emocionais estavam ligados a esse processo da onde eu fui criado, né, das pessoas que me criaram, das pessoas que eu me relacionei, eu ainda não tinha essa consciência para esta questão pontual. Veja, eu faz uns 6 anos que trabalho todos os dias com inteligência emocional. Trabalho e busco conhecimento sobre o funcionamento da nossa mente, como que ocorre, né, uma neuroplasticidade, como a gente consegue modificar o nosso cérebro biologicamente baseado nos nossos hábitos e nas nossas atitudes. Mas não tinha essa consciência que uma sinusite que estava o meu corpo produzindo, sempre que eu colocava digamos, o meu conhecimento à prova, ou que eu precisava aparecer, que eu precisava comunicar com outras pessoas, eu tinha um processo de sinusite muito forte. Como quando eu ia iniciar um projeto novo, quando eu tinha dúvidas em relação a alguma questão importante da minha vida, eu desenvolvia isso. E isso, depois dessa consciência, vi que estava totalmente ligado ao Miltinho, ao Milton criança, ao Milton infância. Então, se tu para agora e pensa, quantas questões hoje na tua vida estão sendo impactadas por um trauma, por uma fratura emocional que tu adquiriu lá na infância. Só que muitas vezes, cognitivamente, nós não nos damos conta disso, porque o nosso cérebro, de forma muito inteligente para nos proteger, em alguns momentos ele encapsula os eventos. E o que resta para nós são os sentimentos, as sensações e emoções. Então, se tu te depara agora na vida adulta com alguma situação que te remeta de alguma forma a algum evento traumático que tu viveu na tua infância, tu vai sentir, porque sentimento, sensações e emoções são atemporais. Então tu vai sentir agora na fase adulta a mesma coisa potencializada por as tuas vivências do que tu sentiu lá quando ocorreu algum evento traumático na tua vida. E esses eventos traumáticos, tá? Eles entram de uma forma muito forte a nível subconsciente. Porque o nosso sistema de aprendizado, a nossa formação de crença, ela funciona por repetição, eu informando várias vezes uma determinada situação para o meu cérebro, ou por forte impacto emocional. Então nós aprendemos tudo na nossa vida por forte impacto emocional ou por repetição. Nós aprendemos a ler, a escovar os dentes, a amarrar o sapato por repetição. E o nosso cérebro cria ali caminhos neurais para transformar estes hábitos, estas situações em eventos automáticos, para proteger o teu cérebro e não gastar tanta energia. O teu cérebro, hoje, para tu entender um pouco, ele consome 20% de toda a energia que tu consome para o teu corpo. Vai lá para a tua mente, vai lá para o teu cérebro. Então, o que acontece? Quando tu tem situações vivenciadas repetidas vezes e essa informação entra repetindo ou por forte impacto emocional, formou ali uma crença, formou ali um caminho neural e ali formou um engrama, é uma rota mental, aonde milhões e milhões de neurônios vão se conectar e trazendo para ti aquelas experiências que tu já viveu a nível de sentimento, sensação e emoção. Então, e quando eu falo em trauma, quando eu falo em fratura emocional,
eu não estou dizendo que isso tenha acontecido de uma forma proposital, tá? Quando eu falo em forte impacto emocional, eu não estou dizendo que tu tenha que ter sofrido um acidente, que tu tenha que ter sofrido um trauma muito grande. Situações cotidianas vivenciadas no teu ambiente, onde tu foi criado, principalmente ali do 0 aos 8 anos de idade, sem filtro nenhum, depois dos 8 até os 15, 16, com algum filtro consciente, eles vão estar impactando diretamente na tua vida hoje. Se tu viu um pai fumar, um pai beber, um pai brigar com a mãe todos os dias, a mãe brigar com o pai todos os dias, a mãe ser rude com a secretária doméstica, a mãe ser rude com o irmão, a mãe ser rude com o vizinho, o pai ser rude com a mãe. Se tu vivenciou essas questões todos os dias, por muitos anos da tua vida, elas criaram ali um caminho neural. E mesmo que tu repudie estas situações, tu vai acabar atraindo as mesmas situações para a tua vida na tua fase adulta. Então a gente repete ciclos, nós repetimos padrões comportamentais. Então, quem não reprograma a sua mente para novas experiências, para um novo caminho, para um novo padrão neural, acaba vivendo hoje baseado numa programação que não é sua. E eu não estou trazendo aqui um peso e nem uma responsabilidade maior que eles já têm, que são os nossos pais, adotivos ou não, os nossos avós, aquelas pessoas que nos criaram, até nós podermos andar sozinhos. Eu não quero trazer isso. Eu quero trazer aqui uma consciência que tudo que viveu lá está influenciando hoje diretamente a tua vida. Mesmo que a gente tenha ferramentas sistêmicas para desprogramar e reprogramar, uma visão mais amorosa, uma visão sistêmica, uma visão com mais carinho sobre todas essas questões, pode ser que de alguma forma te ajudem a hoje tu superar traumas e situações que tu nem sabe que são traumas, mas estão impedindo a tua vida de prosperar. Então o que eu trago aqui não é um peso para os nossos pais, muito pelo contrário. Nós temos que estar aqui hoje honrando pai e mãe, honrando quem veio antes de nós, sendo grato por estarmos aqui hoje, porque foram eles que juntos, 50% pai, 50% mãe, nos colocaram aqui hoje. Isso é uma boa ideia. Convidar o pessoal para vir para o grupo para trabalhar sobre a crença da criança interior, né? Acho que é isso aí. Interessante. Acho que a gente pode montar um grupo sim, porque isso está influenciando a vida de todos nós. A vida de todos nós. Então o que eu estava dizendo aqui, que eu estava dizendo que eu não quero trazer peso para os nossos pais. Eles fizeram o que podiam, de acordo com o conhecimento que tinham para aquele momento. E são padrões de comportamento que vão de geração em geração, né? Vai passando as gerações e as coisas vão se organizando de uma outra forma. A forma que nós fomos criados, quem é contemporâneo meu, dos seus 40 e um pouquinho, é diferente da forma que está criando os filhos hoje. Diferente de uma forma macro. Mas se nós formos pegar detalhes, nós replicamos sim para os nossos filhos as mesmas programações que herdamos dos nossos pais. Mas não herdamos só na forma genética, né? Nós herdamos a forma que eles também foram programados pelos pais deles, pelos nossos avós. Eu passei muito tempo, culpando meu pai por uma carência afetiva. Ele me deu todas as minhas necessidades para minha subsistência. E eu passei muito tempo criticando ele por uma carência afetiva. Olha só. E a minha mãe sempre nos manteve esta parte mais afetiva no nosso lar. Mas tinha outras questões que ela também trazia para dentro. Só que a mãe, por nós, sempre foi eleita a vítima de tudo. Depois, com o tempo passando, conversando inclusive dentro das nossas rodas de terapia, das nossas conversas terapêuticas, minha e da Xana e tal, eu pude identificar que a minha mãe também não foi vítima de nada.
Porque são escolhas que as pessoas fazem para a sua vida que repercutem nas vidas dos filhos também. Só que elas também não têm culpa de escolher quando não conhecem nada diferente. Quando não vem alguém pegar pela mão para mostrar um mundo diferente. Então são escolhas. Mas depois eu comecei a entender que o meu pai não podia dar para mim uma coisa que ele não teve, né? Que foi uma atenção de pai. Ele não pode dar, como ele não dá hoje para os meus filhos, que são netos, tá? E tá tudo certo, ele foi uma pessoa que escolheu um caminho, foi criado sem a presença paterna, sem a presença do pai, sem um carinho, sem uma atenção afetiva, e ele não conseguiu trabalhar estas questões nele. E assim foi com seus filhos, e tá tudo certo, tá? Mas eu entendo isso hoje. Até bem pouco tempo atrás eu não entendi e trazia essa culpa, né? Esse julgamento do meu pai em relação a isso. E olha só o que isso fez na minha estrutura mental. Eu tentei de todas as formas suprir essa lacuna afetiva que eu tinha de pai com os meus filhos. E acabei que grande parte da vida deles, quando menores, eu estava trazendo uma super proteção. E trazendo essa super proteção para os meus filhos, eu estava impedindo-os de ganhar o mundo. Eu estava podando as suas asas. Eu estava trazendo medos, eu estava criando julgamentos, eu estava criando situações que eu estava, na verdade, sufocando os meus filhos para a vida, baseado neste trauma que eu tinha, que era uma carência afetiva. Então são questões que nós não temos uma consciência pronta, mas são situações que vivemos no nosso dia a dia que estão nos pedindo de prosperar. De prosperar em todas as áreas. Eu fiz aqui uma lista, tá? Por exemplo, assim, de alguns traumas da infância que fazem com que nós assim, que faz que a gente se perda um pouco no caminho, que faz que a gente não encontre o nosso propósito de vida, que faz com que a gente não consiga se achar. Porque grande parte, olha só, porque grande parte hoje, né, da consciência disfuncional do ser humano está em 3 pilares, que a gente chama de identidade, capacidade e merecimento, que é o ser, o fazer e o ter. Quantas vezes nós escutamos dos nossos pais: filho, filha, tu tem que fazer para ser alguém. Poucas pessoas instigaram seus filhos a ser, a se conhecerem verdadeiramente, para entenderem o seu propósito, né? O seu caráter, a sua filosofia, o caminho mais correto a seguir. Então a gente sempre foi, tu tem que fazer faculdade de direito para ser um advogado, para ser reconhecido. Tu tem que fazer engenharia, tu tem que fazer administração, para ser um bancário, para ser um engenheiro, para ter algo, para tu ser reconhecido. Principalmente no interior onde a gente mora, aqui nas cidades pequenas. E essa pessoa vai fazer, vai ter, quando conseguiu ter, por situações que estão ainda sendo vivenciadas por suas crenças, essa pessoa pode ser demitida, perde o cargo, perde o que tinha e não consegue se reestruturar. Por quê? Porque ela não sabe quem é, ela não sabe quem é o seu ser. Porque ela passou toda a vida baseado no fazer e no ter. Aí, durante essa vida que ela passou fazendo para ter, ela esqueceu dos bons momentos com os filhos, com a esposa, com os pais, com os amigos. Perdeu a sua identidade. Ela conseguiu adquirir na vida um poder posicional, mas não sabe e não conhece o seu poder pessoal. E assim, Milton, como que eu identifico esses traumas, essas fraturas emocionais que vêm da infância? Eu peguei aqui e listei algumas situações. Tu tá vivendo alguma delas, em maior ou menor número, é bom tu olhar para tua criança interior, entender que tu tá vivendo numa programação mental, num conjunto de hábitos, em paradigmas que não são teus,
e esses paradigmas estão impedindo que tu avance na tua vida. Se tu vive aí com depressão, ataque de pânico, transtornos alimentares, ansiedade, preocupações obsessivas, dificuldade de confiar, medo de ser julgado, medo nos relacionamentos afetivos e pessoais. Se tu tem explosões, frustrações, se tu tem necessidade de agradar todo mundo para se sentir validado, tem aí um trauma emocional, tem aí uma fratura emocional, e essa fratura emocional está impedindo o teu prosperar. Está impedindo de tu viver a tua verdadeira intensidade. Olha só quantas pessoas hoje estão vivendo no passado ou muito no futuro, na ansiedade ou na depressão. Quantas pessoas têm preocupações obsessivas, materializando a nível mental tragédias que não aconteceram, mas o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginável, do que é imaginado. Então, se tu começa a pensar muito em tragédia, tu vai criar para tua vida tragédia. Se tu pensar muito na tua vida de forma organizada, focada, planejada, em abundância, em prosperidade, numa casa, num carro, num relacionamento afetivo, numa família, num trabalho, numa conquista, tu vai atrair isso para a tua vida. É isso que a gente trata na nossa mentoria e nos processos de coaching. É tudo mental. Tá tudo na mente. Sabe, quando tu traça um plano para algo na tua vida, 5% é estratégia, 95% é mental. É mudança de comportamento, é mudança de estrutura cerebral. O nosso cérebro se modifica biologicamente, baseado nos teus pensamentos. Então, se tu tem assim preocupações com o filho, como eu tinha, muito. Sabe, com meus filhos agora, há uns anos, bem pouco tempo atrás, eu tenho medo de cavalo. Só que por que eu tenho medo de andar a cavalo se eu nunca andei? Obviamente que sempre que eu ia para o campo com meu pai, com a minha mãe, diziam para mim, não chega perto do cavalo, que o cavalo é perigoso. Não chega perto do cavalo, que o cavalo é perigoso. Olha que o cavalo te dá uma patada, te mata. Ah, isso é proteção? Sim, mas existe uma proteção consciente. Existe uma orientação consciente. Mas nada que te cause um trauma ou medo. Nada que te cause um trauma ou medo. E bem na época, eu lembro que eu era criança, quem fez aquele ator que fez o Super-Homem, aquele filme, né, tinha caído do cavalo e ficado tetraplégico. Aí eu lembro que a mãe dizia assim, tu viu, até o Super-Homem ficou sem caminhar e sem poder mexer os braços por causa que caiu do cavalo. Então o cavalo é perigoso. E eu fui criado com isso. Eu andei em cavalo uma vez, fui tentar andar em cavalo no 20 de setembro com os amigos meus da infância, e quando eu subi do cavalo com medo, caí, nunca mais. E eu passei isso para os meus filhos. E tem um dos meus filhos, o Enzo, que gosta disso, está fazendo inclusive veterinária, é técnico agropecuário, está fazendo faculdade de veterinária, e ele andou toda a vida a cavalo escondido de mim. Por quê? Ele sabia que eu não ia deixar porque eu tinha medo. E agora tem umas 2 ou 3 semanas farroupilhas atrás, aí 20 de setembro, tal, ele foi desfilar, e ele me falou assim, vou desfilar. E eu não falei pra ele, mas eu pensei, se um cara tu vai andar a cavalo, te cuida, cara, cavalo. Ele é assim, pai, eu sei que o senhor tem medo de cavalo, mas eu não tenho. Beleza. Mas vai lá almoçar comigo no CTG. Tá. Cheguei meio-dia pra almoçar, e ele tava todo embarrado. E eu assim, o que houve, cara? E ele disse, não houve nada. Aí chegou a sogra dele e me disse, tu viu que o Enzo caiu de cavalo? Então, olha só, ele montou no cavalo, com aquilo que eu tinha falado para ele se cuidar, senão ele ia cair, e energeticamente ele atraiu um tombo para a vida dele, graças a Deus, quebrou só o telefone. Então, são essas programações mentais que nós implantamos nos nossos filhos. Mas também fomos implantados pelos nossos pais. Só que eles não têm culpa de nada disso. E nem nós temos culpas por não ter consciência desta programação mental que estamos inserindo a nível subconsciente dos nossos filhos.
o sucesso ou não sucesso dos nossos filhos vai estar, fala Betinho Cogói, bom dia meu padrinho, vai estar muito ligado a essa estrutura mental que nós programamos nos nossos filhos e que nós fomos programados para os nossos pais. Eu estava viajando com o Renan, se ele me permite, está aqui meu irmão, beijo meu irmão, eu estava viajando com o Renan, nós fizemos uma viagem só irmãos, eu, o Renan, a Suzy e a Mitch. Viajamos aí, eles queriam de avião, tal, para um treinamento de inteligência emocional, lá do Paulo Vieira em Joinville. E eu disse, não, vamos de carro para nós viver esse momento. Acho que a gente nunca viajou junto, só nós, irmãos, né? Então nós vamos e vamos viver essa experiência aí, tá? Foi tipo um Big Brother, assim, passamos lá 6 dias só nós. Deu briga, deu situação, deu paredão, mas foi bem interessante. E nesta viagem, eu fui e voltei sozinho dirigindo. E o meu irmão, Renan, ele disse assim, cara, eu tenho... que nunca tinha falado, mas se permitiu depois daquele treinamento, e eu tô falando agora abertamente, porque ele me autorizou. E se ele não me autorizou, vai ficar brabo comigo agora e a gente faz uma DR depois, mas não tem problema. Ele tinha uma situação, um trauma emocional de andar na estrada, de dirigir. Olha o quanto que isso consumiu ele por muitos anos até ele identificar isso agora e trabalhar. Nós, Piazito, sofremos um acidente de carro. E foi traumático para ele, para minha irmã que estava junto e para mim. Só que aquilo marcou tão forte o Renan, que criou ali um caminho, uma rota neural, criou ali um engrama, que cada vez que algum de nós sai para a estrada, cada um de nós viaja junto ou não, e eu viajo todos os dias, aquele engrama se acende. E cada vez mais que ele tenta não pensar nisso, mais neurônios se conectam naquele engrama, mais neurônios se conectam naquele pensamento obsessivo, naquela preocupação obsessiva. E essa preocupação produz mais e mais e mais crença, mais e mais energia baseado nesta mesma questão, vai fazer parte da vida do Renan. Até o momento que ele enxergou e começou a trabalhar essas questões. E essas questões a gente teve aí 6 dias para conversar, 3.000 quilômetros rodando juntos para poder conversar. E ele viu que muitas questões da vida dele, que estavam impedindo o prosperar da vida dele, estavam ligados a este trauma emocional. Então, é exatamente por esta questão que, embora eu tenha essa consciência, embora eu tenha já uns 5, 6 anos que venha trabalhando essas questões de reprogramação mental, tá? O meu livro fala sobre estas questões de reprogramação mental, de mudança de hábito, mudança de comportamento, de neuroplasticidade. O cérebro acredita em tudo que tu pensa e que tu fala. Tudo que tu fala, o que tu pensa, gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera uma crença, e toda crença é autorrealizável. Então, se ela é autorrealizável a nível mental, ela vai se concretizar na tua parte física também. Tu vai atrair para a tua vida tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então é por isso que eu trouxe esse livro para minha biblioteca, vou começar a ler hoje, Acolhendo a Sua Criança Interior. Por que a gente precisa acolher a nossa criança interior? Porque a nossa criança interior, em algum momento, ficou perdida, frustrada, ficou com esse trauma lá, naquele momento que ocorreu. E nós fomos tocando a nossa vida. E, de forma inconsciente, sentimentos, sensações e emoções nos remetem àquele momento lá. Então é preciso chegar lá e conversar com a tua criança. Chegar lá e entender que a tua criança, mostrar para a tua criança que tu está bem, prosperou, que foi muito válido as experiências que ela passou lá atrás, para tu te tornar hoje este vencedor que tu é.
Tu pode estar passando por qualquer situação na tua vida, mas tu é um vencedor, porque tu acordou hoje, tu abriu os olhos, respirou, tu tem todas as oportunidades que estão disponíveis nesse universo abundante para ti, para mim e para todo mundo. Para todo mundo. Então faz essa reflexão. O quanto desses sinais aqui, depressão, ataque de pânico, quantos problemas de relacionamento afetivo tu tem e tu tá replicando, trazendo para tua vida pessoas que tu não gostaria de trazer, mas está trazendo porque tu renegou atitudes do teu pai e da tua mãe, do teu avô, da tua avó. Quantas questões tu está renegando hoje da tua vida, que são da tua infância, e tu está traindo mais dessas questões de outras formas para a tua vida. E essas questões não estão deixando tu avançar. Não estão deixando tu prosperar na tua vida. Quantas programações e limitações tu está criando para o teu filho, baseado nas tuas verdades, nas tuas experiências. E essas experiências estão programadas com as experiências dos teus pais, dos teus avós. O quanto isso está impedindo a tua vida de crescer, de prosperar. Eu não estou falando só na parte de dinheiro, mas no momento que tu conseguir entender que as questões profissionais e principalmente de dinheiro estão estagnadas na tua vida por provavelmente 95% das vezes por questões que tu viveu, com padrões que tu viveu na tua infância em relação ao dinheiro. Então é por isso que eu estou trazendo essa nova leitura, por isso que eu estou trazendo um pouco mais desse conhecimento sobre criança interior. Como que eu vou lá curar o Miltinho da sinusite, que tinha medo de falar para as pessoas, porque muitas vezes os adultos na volta diziam para ele, não fala no meio, que a criança não fala no meio de adulto. Quantas vezes o Miltinho teve que sair de cabeça baixa da sala porque porque mandaram ele calar a boca, porque criança não se manifesta dentro do onde está adulto. E quantas vezes o Miltinho, que ainda não tinha irmão, ou o irmão era bebê, não podia sair para brincar porque tinha que ficar fazendo algum trabalho, mas não podia se manifestar, não podia se falar aquilo que tinha vontade de falar, e foi, com o passar do tempo, perdendo um pouco da sua capacidade de sonhar, a ponto de chegar em algum momento da sua vida não conseguir visualizar uma vida extraordinária de futuro. Mas isso não é culpa da minha mãe, do meu pai, não é culpa de ninguém mais. A autorresponsabilidade, mas por muito tempo eu culpei, mas hoje a minha autorresponsabilidade faz com que eu busque o conhecimento que está disponível para mim me desprogramar aquilo que está me impedindo, programar novamente a minha mente, o meu cérebro para novas experiências e desta forma passar para os meus filhos, né, com responsabilidade que tenho de pai, mas que para eles assumam a sua responsabilidade também como pessoas nessa jornada terrena, para que eles possam saber ter as melhores escolhas para a sua vida. E nós nunca vamos saber quais são as melhores escolhas. Nem eu sei se eu tivesse feito outras escolhas seriam melhores que as escolhas que eu fiz até hoje. Porque eu não fiz as outras escolhas. Eu não sei como poderia ser. Talvez outras escolhas poderiam ser piores que as escolhas que eu fiz hoje. Então, parte desta culpa, desse julgamento, desse auto-julgamento, de um auto-exílio. Tem pessoas que se trancam dentro de casa, não conseguem interagir com pessoas e não entendem por quê. Porque elas não conhecem a sua essência, não conhecem o verdadeiro significado do eu sou, quem tu é, quem tu foi na infância. E quanto esses traumas, essas fraturas emocionais da tua infância estão impedindo de tu prosperar hoje. Então é uma jornada bem legal, bem legal. Então eu não culpo mais hoje os meus pais por todas aquelas mazelas que eu criei na minha vida. Né? Dentro da minha autorresponsabilidade é buscar o conhecimento, é buscar mentores, processos de coaching, livros, vídeos.
né, palestras, tem tanto conteúdo abundante disponível para nos dar uma luz e uma clareza e um entendimento sobre essas questões que acontecem na nossa vida. Então vamos parar um pouquinho de culpar os outros, assumir a responsabilidade de dirigir, de pilotar a sua própria vida, de ser realmente protagonista da sua história. Mas tendo a consciência que parte das tuas limitações, parte das tuas questões estão diretamente ligadas a traumas que tu viveu na tua infância. E talvez tu nem lembre que era um trauma. Talvez tu nem tenha essa consciência que foi uma questão que te deixou triste, aborrecido, e isso te marcou profundamente. Não. Talvez tu tenha visto situações, talvez tu tenha escutado situações repetidas vezes na tua casa, e isso fez com que tu criasse este padrão, esta régua, este teto, principalmente financeiro, principalmente nos teus relacionamentos com outras pessoas. E se tu não entende o que está acontecendo contigo hoje, se tu não está conseguindo ter uma clareza, procura ajuda. Deixa o orgulho e o ego de lado. Principalmente para os homens. As mulheres hoje têm essa... são mais abertas, né, a procurar uma ajuda, uma autoajuda. Então, para os homens também, tá? Para com esse orgulho. Para de tentar ser o pai que tu não teve, a mãe que tu não teve. Mesmo que tu tenha tido presencialmente, para de buscar aquilo que tu não foi e aquilo que tu não é e que tu não precisa ser. Tu não precisa suprir hoje a tua mãe daquilo que teu pai não foi para ela. Tu não precisa suprir o teu pai hoje daquilo que a tua mãe não foi para ele. Tu não precisa ser pai e mãe dos teus irmãos. Tu não precisa ser pai e mãe dos teus avós. Tu não precisa assumir um papel que não é teu. Tu precisa saber quem tu é, verdadeiramente quem tu é. E quando eu estou dizendo isso, que tu não precisa assumir um papel que não é teu, tu não precisa abandonar. Tu não precisa deixar de lado. Não, não é isso. Tu precisa entender que cada um é responsável por suas próprias escolhas. Cada um colhe hoje o que plantou ao longo da sua vida. Tu precisa entender quem tu é, tu precisa entender e ter clareza naquilo que tu quer ser, ter um planejamento, ter um plano para tu te tornar, para tu treinar até te tornar aquilo que tu gostaria de ser. Sem abandonar ninguém, mas sabendo que cada um tem as suas responsabilidades, porque o tempo está passando. E passa muito rápido. E nós não viemos para cá para ter essa alienação sobre o nosso ser, né? Então eu não vim para cá para estar vivendo em depressão, eu não vim para cá para estar criando um processo de sinusite a cada novo desafio da minha vida. Eu não vim para cá para estar vivendo questões financeiras baseado nas questões financeiras do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Eu vim aqui para cortar esse cordão energético. Eu vim aqui para fazer diferença na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor e no mundo. Eu não vim aqui para ter medo. Por que medo? Por que dúvida? Quando eu tenho um novo desafio na minha vida, por muito tempo eu tive medo de dar um passo, e até hoje ainda em alguns momentos eu tenho uma certa dúvida em dar alguns passos que acredito que eu preciso dar na minha vida. Estou trazendo aqui, mesmo sendo um mentor, mesmo mentorando várias pessoas, mesmo tendo várias pessoas nos meus processos de coaching, eu sou humano e estou em constante evolução e tenho muita coisa para melhorar em mim também. Como pai, como irmão, né, como marido, como filho, como amigo, como mestre, como líder. Eu tenho muita coisa para melhorar em mim. E eu sei disso, eu estou consciente disso. Por isso que, de forma muito humilde, eu estou sempre buscando mais conhecimento para transformar a minha vida. E por que eu trago
e compartilho isto com vocês? Porque eu digo lá no meu livro também, eu me dispus a fazer este trabalho de levar o meu conhecimento para outras pessoas, porque eu sei que grande parte das dores que vocês sentem também são dores que eu senti ou eu sinto ainda hoje. Muitas das limitações que vocês têm hoje também são limitações que eu já tive ou que eu ainda tenho hoje. Essa lista aqui, depressão, ataque de pânico, transtornos alimentares, ansiedade, eu já tive medo de relacionamento, tive depressão, nunca muito profunda, mas já cheguei até a tomar uns remedinhos lá e vi que não era aquilo ali que estava precisando. Ansiedade, tenho alguns momentos até hoje na minha vida. Preocupações obsessivas, tive muitas preocupações obsessivas. Medo de ser julgado, mas barbaridade. Eu tinha medo, mas muito grande de ser julgado. Por isso que eu demorei tanto tempo de trazer o meu conhecimento para compartilhar nas redes sociais. Porque eu, além de ter medo de ser julgado, eu tinha uma outra situação, que era um auto-julgamento. Eu fui treinado para ser o melhor dos melhores. E esse treino, que me ajudou, obviamente, a estar onde eu estou, e eu não estou reclamando disso, fez com que eu me tornasse perfeccionista em muitas áreas da minha vida, em muitas coisas. Então eu fui muito perfeccionista. E quando as pessoas que trabalhavam comigo não eram aquilo que eu gostaria que elas fossem, o meu ambiente de trabalho era muito conflituoso. Até eu entender que cada pessoa tem um perfil diferente, cada pessoa tem uma reação, uma ação diferente, que cada pessoa é um ser diferente. Eu comecei, a partir deste momento, a estudar perfis, o meu e o perfis das pessoas que eu trabalhava, que eu dava mentoria, que eu dava treinamento, para me poder trazer para cá. Mas eu demorei por um auto-julgamento. O que as pessoas vão falar se eu trouxer esta abordagem, este tipo de situação? Então eu tive todos esse medo de relacionamento por muitos, tá? Muitos, explosões, frustrações, né? Necessidade de agradar os outros. Eu tinha muito dessas questões, e a partir dessas questões que eu comecei a procurar mentores, terapeutas, estudo, através de livros, vídeos, através de áudios, através da reprogramação mental. Então, gente, eu separei esses minutos aqui deste domingo maravilhoso, né, ensolarado, lá um solzão bárbaro, para estar aqui no meio da natureza, para compartilhar com vocês essas questões e trazer um pouquinho para vocês, né, do meu momento, né, o porquê que eu estou buscando essa leitura, né, o porquê que é importante eu olhar para mim em criança interior. Eu fiz 2 métodos CIS, tá, que são lá do Paulo Vieira, que é o Coaching Integral Sistêmico. E dentro deste processo lá, que é uma imersão de 5, 6 dias, 4, 5 dias, tem uma ferramenta que é uma viagem lá para a nossa infância. Mas é uma ferramenta que tem um ambiente climático controlado, tem sensações, tem cheiro, né? Aquele cheiro de criança. Quando a gente pega uma criança tem aquele cheirinho, sabe? Então aquilo tudo foi uma questão que impactou bastante a minha vida. E eu consegui enxergar o Miltinho, né, como o pessoal lá me chamava, e até hoje os mais íntimos me chamam, eu consegui encontrar o Miltinho lá num quarto escuro com medo. Olha só que louco isso. Eu consegui encontrar o Miltinho lá num quarto escuro com medo, porque ele tinha falado aquilo que a avó não tinha gostado. 2 dias depois, as fichas foram caindo. E eu consegui lembrar de uma situação que eu tinha 4 anos de idade. Tá? Vou entregar a minha idade para vocês agora. Em 1984. Eu tinha 4 anos de idade. O pai estava em algum lugar, era noite. A minha mãe estava num curso técnico, ela fazia técnico em contabilidade. Eu morava num bairro aqui, para quem mora de Bagé, lá no bairro Mascarenhas, na rua Rodolfo Moglia. Eu não sei nem como é que eu lembro disso, mas está tão forte a nível subconsciente e aquilo encapsulado a nível subconsciente que eu só sentia
eu só sentia as sensações e emoções e os sentimentos daquele momento, mas não vivenciava novamente, não conseguia lembrar. Falei um negócio para minha avó e a minha avó me trancou dentro do banheiro, de um banheiro escuro dentro de casa. Olha só como é que era o tratamento de choque que era antigamente. Eu tô bem aqui, assim, ó, que a minha avó, que Deus o tenha, era uma pessoa que ajudava muitas pessoas, amo a minha avó, foi uma pessoa muito importante na minha vida, dava os BO na minha casa, eu sempre corria para casa da avó, tenho saudade dos nhoques da minha avó, dos arroz de leite que a avó fazia, sinto saudade até hoje. Mas eu lembrei que a minha avó me trancou dentro de um banheiro escuro, e eu fiquei mais de hora, 4 anos, 5 anos de idade no máximo, dentro de um banheiro escuro. Então aquilo foi traumático para mim. Então só para vocês terem uma ideia, eu passei muito tempo depois na minha vida, nem entender, adulto já, com medo de dormir no escuro. Eu sempre dormia com uma luz acesa, com uma TV acesa. Depois eu fui mudando aquilo, porque eu fui mentalmente reprogramando essas questões de não dormir com a luz acesa. A minha família sabe disso. Aí, nesta vivência lá com Paulo Vieira, ao vivo lá com Paulo Vieira, eu tive essa caída de ficha bárbara. Então, assim, procura um processo que possa contribuir contigo em alguma área da tua vida. Segue aqui o meu canal, a minha página, para tu poder, de repente, ter mais conteúdos que possam te dar um direcionamento, um norte, para que fichas comecem a cair. E tu comece a ter verdadeiramente a tua vida ressignificada por essa mudança de padrão, por essa mudança de comportamento. Tá bom, gente? Ótimo domingo para vocês, uma excelente semana. Hoje, antes de dormir, profetizem sobre a semana de vocês. Profetizem sobre a sua vida e a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Que será uma semana extraordinária, abençoada por Deus. Que será uma semana de vitórias, prosperidade e abundância. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Vamos fechar aqui.